A história não concede respiro aos impérios moribundos, e a catástrofe raramente é um evento isolado, é uma reação em cadeia. Os impérios bizantino e sassânida, persa, os dois pilares que sustentavam a geopolítica do mundo antigo, entraram no século VII como sobreviventes esgotados dos flagelos anteriores. A peste de Justiniano não foi apenas uma doença, foi um dreno biológico e financeiro que, por décadas, corroeu suas reservas de homens e ouro. Quando os lombardos invadiram a Itália, o desespero bizantino aumentou, mas o foco oriental permaneceu o campo de batalha definitivo. Em 602 d.C., a centelha da discórdia se reacendeu em um fogo que consumiria tudo. A última e mais devastadora das guerras bizantino-sassânidas, 602-628 d.C., começou com um pretexto dinástico, mas se tornou a expressão final da loucura imperial em um mundo já em frangalhos. Os persas, sob o Shah Khosrow II, viram a fragilidade de Constantinopla, um império que mal sobrevivia às convulsões internas e às ondas da peste, e lançaram um ataque que não buscava apenas terras, mas a aniquilação do inimigo milenar. O avanço persa foi uma marcha de terror. O Bizâncio cambaleante não conseguia resistir. Em 2 décadas, Khosrow II conseguiu realizar o que nenhum líder persa havia feito em séculos. Ele capturou a Síria, a Palestina, o Egito, o celeiro do Império, e a Anatólia, chegando a postar tropas à vista das muralhas de Constantinopla. O choque maior veio com a pilhagem de Jerusalém em 614 d.C., onde a Vera Cruz, a mais sagrada das relíquias cristãs, foi levada como troféu. Este ato não foi apenas militar, foi um trauma religioso e psicológico que ressoou por todo o Mediterrâneo, consolidando a sensação de que o mundo conhecido estava chegando ao seu fim. Após anos de conflito que devastaram duas civilizações, a conclusão da Guerra Bizantino-Sassânida trouxe mais do que apenas batalhas perdidas e ganhas. Foi um período decadente, onde ambas as potências, mesmo em alegada vitória, estavam à beira da ruína. O imperador Heráclio, desesperado e determinado, havia conseguido resgatar os tesouros ocultos da Igreja e inflamar o fervor espiritual de seu povo para montar uma contraofensiva sem precedentes contra os persas. Sua estratégia, que muitos consideravam suicida, provou ser extraordinariamente eficaz quando ele atingiu o núcleo do Império Sassânida. A vitória decisiva em Nínive em 627 d.C. marcou o ponto de virada e antecedeu a queda de Khosrow II. Embora Bizâncio tenha conseguido reclamar suas terras, incluindo o sagrado Vera Cruz, a vitória era uma faca de dois gumes. Não havia júbilo, apenas um imenso alívio misturado com a dura realidade de um império em frangalhos. Populações inteiras foram dizimadas, a infraestrutura antes próspera dos territórios havia se dissolvido, e o sustento econômico de Bizâncio jazia em ruínas. Similarmente, o Império Sassânida tambaleava à beira do caos, afundando-se em desordem interna e golpes constantes. Ambos os impérios estavam tão enfraquecidos que mal conseguiam traçar barreiras para se proteger, sendo palcos de inevitáveis invasões. A quarta parte desta narrativa reflete o ápice da exaustão e fragilidade. As pestes e as calamidades climáticas que permearam o início do século VI tinham ecoado através dos tempos, resultando em um mundo tão instável que um prolongado conflito entre duas forças titânicas era insustentável, assim conduzindo ao colapso inevitável de ambos os reinos. O cenário estava assim preparado para o surgimento de uma nova entidade. Dos desertos, emergiria uma força em ascensão, galvanizada pela fé e unidade, pronta para reivindicar o vácuo de poder que Bizâncio e os Sassânida haviam inadvertidamente criado, mudando para sempre o curso da história humana. Ao recuperar o ímpeto e a força logo após a batalha, os bizantinos mal percebiam que estavam escrevendo os capítulos iniciais de uma narrativa muito mais longa, onde as forças emergentes do deserto logo reivindicariam suas próprias narrativas de conquista e poder.